Bom, fala amigos do Esquematar, sejam bem-vindos a mais um vídeo para falar do final da segunda rodada do Mundial de Clubes. Tivemos muitas surpresas, inclusive antes de entrar no debate, né, sobre o que esperar da terceira rodada. Cara, eu vejo tendo muita discussão, né, principalmente após a segunda rodada, a vitória dos brasileiros sobre os europeus, se o futebol brasileiro está no nível do futebol europeu. Bom, eu vinha muito essa síndrome de vira-lata de rebaixar o futebol brasileiro a nada, como se o futebol brasileiro fosse um campeonato de segunda ou até terceira divisão, falando de nível europeu, mas eu acho que não. Você tem os super times, como o PSG, que inclusive perdeu, Real Madrid, Manchester City, essa equipe da elite, essas equipes, né? Tem mais equipes, mas da elite do futebol europeu, que realmente estão muito acima. Mas eu entendo que o futebol brasileiro disputa ali na segunda prateleira facilmente a segunda prateleira do futebol europeu. E que mais? Cara, o Mundial também traz alguns aspectos, né? Normalmente o Mundial de Clubes, que é no final do ano, que ainda existe, que agora é intercontinental, você pega os times sul-americanos no final de temporada versus os times europeus no meio de temporada. E agora, ao contrário, agora os europeus no final de temporada e a gente no meio de temporada. Então tem esse impacto físico, né, na hora de falar da competição. Tem um pouco do desinteresse dos times europeus, que é o fato, por mais que eles falem que não, a gente tem que ir para competir e tudo mais. Durante toda a preparação desse campeonato, muitos times ameaçaram não participar e muitos jogadores também já falaram publicamente que não queriam jogar. E tem a questão de clima, né? Então, assim, os europeus não estão acostumados com o calor que anda fazendo nos Estados Unidos que os brasileiros estão. Mesmo assim, há de considerar que nos últimos 12 meses, que foi a temporada europeia, os times brasileiros jogaram mais que os times europeus. Então, mudando algumas condições extra-campo, extra individualidade, jogo, você começa a nivelar um pouco mais as partidas. E eu acho que os times brasileiros estão demonstrando grande futebol, não é o normal, que nem, pô, Palmeiras perdeu jogos bestas no Paulista, assim como o Fluminense, o Botafogo. O Fluminense, inclusive, ano passado brigou para não ser rebaixado. O Flamengo que perdeu para o Central de Córdoba há pouco tempo atrás pelo Maracanã. Então tem a questão motivacional que ajuda muito, né? Que esse campeonato os brasileiros estão com muita vontade. E se impacta diretamente nos resultados, mas dito isso, não muda o grande feito das equipes sul-americanas por enquanto nesse torneio. E demonstrando que é uma competição super legal. Por mais que 32 equipes deixe mais difícil para um sul-americano ser campeão, mas o engajamento, a entrega, os resultados vem gerando muito entretenimento. Então, eu só queria dizer isso para falar que, assim, não acho que o futebol brasileiro e o europeu estão no mesmo nível. O futebol europeu tem mais estrutura, um melhor calendário, paga-se melhor, tem mais qualidade de vida nos países, então, obviamente, vai levar os melhores jogadores para lá, os melhores treinadores e tudo mais. Só que o futebol sul-americano vem provando seu valor com um futebol muito bom. E falando em futebol, vamos começar aqui a falar do grupo A, que é o grupo do Palmeiras. O Palmeiras que, na minha opinião, e eu que sou palmeirense, hein? Acho que é o brasileiro que vem desempenhando. Não é o melhor brasileiro, eu acho que dos brasileiros o Palmeiras é o que tem o pior futebol, entre aspas, apesar dos bons resultados. Eu acho que Flamengo, Botafogo e Fluminense vem entregando um futebol melhor nessa competição, mas o Palmeiras vem fazendo o que precisa fazer, que é se classificar. Então teve a vitória do cima do Al-Ahly por 2-0, né, na segunda rodada. Vitória suada, primeiro tempo difícil, muito ruim. Teve o susto da expulsão do Veiga, que foi cancelado. E o segundo tempo, após o gol contra do Al-Ahly, o Palmeiras consegue controlar melhor a partida, faz 2-0 e encaminha muito bem a sua classificação. Talvez a grande surpresa do grupo tenha sido a vitória de virada do Inter Miami, né? Porto que começou o jogo fazendo 1-0 no Inter Miami e eu sinceramente achei que ia ser 2-3-0 para o Porto. E não, né? No começo do segundo tempo o Inter Miami marca um golaço, depois o Messi, com toda a estrela dele, consegue virar com um gol de falta. E o Porto talvez sendo uma das grandes decepções desse torneio. O grupo é um grupo bem equilibrado, mas o desempenho do Porto muito ruim. A primeira rodada o Palmeiras dominou o Porto, não venceu por detalhe. Eu acho que o Porto conseguiu fazer um jogo equilibrado com o Palmeiras até uns 30 do primeiro tempo, depois o Palmeiras controlou totalmente a partida. E o jogo contra o Inter Miami, que é uma equipe mais fraca que o Porto, o Inter Miami foi melhor também. Então, assim, o Porto conseguiu fazer 1-0,
ainda fez um pouco de pressão, ainda controlou o primeiro tempo, mas o segundo tempo o Porto não jogou e deixou o Inter Miami virar. Então, nessas condições de hoje, o Palmeiras e o Inter Miami tem 4 pontos cada um. Se na última rodada os dois times empatarem, eles se classificam. Então, e para o Porto se classificar, precisa vencer o Al-Ahly e torcer para o Inter Miami vencer o Palmeiras. Senão, o Porto não se classifica. Então, o Porto é uma situação muito delicada para conseguir a classificação. O Al-Ahly é exatamente o contrário, tem que vencer o Porto e torcer para o Palmeiras vencer o Inter Miami. Então, o Al-Ahly e o Porto é uma situação muito complicada. Inclusive, se esse jogo acabar empatado, as duas equipes dão adeus à competição, né, na terceira rodada. E Palmeiras e Inter Miami precisam apenas de um empate para se garantir, né? O Palmeiras. E tanto isso pode também se garantir sem um empate, né? Uma derrota, por exemplo. Então, se o Inter Miami vence o Palmeiras, mas o Porto não vence o Al-Ahly, o Palmeiras está classificado. Se o Palmeiras vence o Inter Miami, mas o Al-Ahly não vence o Porto, o Inter Miami está classificado. Então, vitória, empate, garante 100% de garantia para Inter Miami e Palmeiras passar. E uma derrota depende do resultado do outro jogo. Então, muito provavelmente Palmeiras e Inter Miami vão passar nesse grupo. A gente do esquema tático elaborou que seria Palmeiras e Porto, então já é o primeiro erro aí provavelmente que vai acontecer. Grupo B, eu acho que foi a grande surpresa dessa segunda rodada. O Botafogo venceu o PSG e está numa posição muito confortável para se classificar. Uma vitória muito sólida do Botafogo, fez 1-0, conseguiu controlar, conseguiu se defender bem, conseguiu segurar o poderoso ataque do campeão da Champions League. Então, assim, o campeão da Libertadores venceu o campeão da Champions, né? Um jogo incrível, um resultado incrível do Botafogo, um time brasileiro voltando a vencer um time europeu após 13 anos. Então, foi um grande feito, um grande jogo do Botafogo, talvez o grande jogo dessa segunda rodada. E na outra ponta, o Atlético de Madrid fez 3-1 no Seattle, mas para quem viu o jogo, o placar não reflete muito bem a partida. O Seattle teve muitas chances também, teve gol anulado, teve defesa absurda do Oblak. Então, assim, por mais que o Atlético venceu de 3-1, o Seattle deu muito trabalho. Do mesmo jeito que o Seattle também deu muito trabalho ao Botafogo. Talvez se a defesa do Seattle não fosse tão ruim, talvez eles conseguissem ter arrancado um empate do Botafogo e um empate do Atlético de Madrid. Mas me surpreende muito o futebol do Seattle, que é um futebol bem agressivo e conseguindo dar trabalho para Botafogo e Atlético de Madrid. Porém, dito isso, o Seattle está praticamente eliminado, né? O Seattle, para se classificar, precisa golear o PSG na última rodada e torcer para o Botafogo vencer o Atlético de Madrid. Então, o Seattle tem chances, entre aspas, bem complicada. E já falando do Botafogo, o Botafogo é uma situação super confortável. Então, o Botafogo, ele para se classificar, o Botafogo precisa. Assim, o Atlético de Madrid, para se classificar, tem. Lógico, contando com a vitória do PSG. Faz de conta que o PSG já venceu o Seattle, que é o esperado. Contando com a vitória do PSG, o Atlético de Madrid só se classifica se vencer o Botafogo por 3 gols de diferença. Então, o Botafogo está numa situação muito confortável. Eu acho que passa Botafogo e PSG e perigando o Botafogo passar em primeiro ainda, para deixar mais maluco ainda essa fase de classificação. A gente do esquema tático tinha carimbado o PSG Atlético de Madrid, mas provavelmente o Botafogo vai passar, fazendo a gente errar mais uma vez o que a gente esperava para a terceira rodada, né? Para a fase de mata-mata, no caso. Grupo C, outro grupo que surpreendeu, né? Então o Benfica venceu o Auckland por 6-0, o time guerreiro do Auckland, que são CLTs como a gente, né? E o Benfica sofreu, hein? Primeiro tempo, o Benfica com um pênalti nos acréscimos. No primeiro tempo conseguiu fazer 1-0 no Auckland, no segundo tempo fez os demais gols. Mas fica essa crítica aí pro Benfica ter uma dificuldade enorme de abrir o placar contra o Auckland. Enquanto o Boca Juniors quase arrancou um empate do Bayern de Munique. O Bayern de Munique fez 1-0, depois o Merentiel fez um golaço absurdo e no final do jogo o Bayern vence por 2-1. O Bayern que está praticamente classificado, no último rodada enfrenta o Benfica para garantir a primeira colocação do grupo, precisando apenas de um empate. Porém, entretanto, se o Bayern vencer o Benfica e o Boca Juniors golear o Auckland, o Boca Juniors pode passar o Benfica. A nossa análise desse campeonato era o que está aí: Bayern de Munique, Benfica, Boca Juniors e Auckland.
Só que, cara, dependendo do resultado do Bayern com o Benfica e do Boca com o Auckland, o Benfica pode sair e o Boca se classificar, hein? Interessantíssimo. O Auckland não tem mais nenhuma chance no campeonato. Já não tinha nem quando começou, mas agora matematicamente não tem mais chance. E, cara, me arrisco a dizer que o Boca tem grandes chances de se classificar. O Boca fez dois grandes jogos contra Benfica e Bayern, jogos difíceis para essas duas equipes. E a gente gosta de falar que no caso do Palmeiras, o Palmeiras pegou o pior Porto da história. Essas coisas a gente não valoriza a classificação do time brasileiro. E, na verdade, a gente, para falar de um bom resultado do time brasileiro, a gente desvaloriza o europeu, a gente tem que fazer o contrário aqui. É o pior Boca dos últimos anos e mesmo assim conseguiu empatar com o Benfica, abrindo 2-0, né? Então, o Boca deu uma entregada de paçoca que podia ter vencido o Benfica. E o Bayern com um empate no último minuto para conseguir vencer esse Boca Juniors meia boca. Então, acho que o Boca ainda tem muita chance de se classificar, mas não acho muito longe de competição, mas por enquanto é esse cenário. Por Benfica se classificar, o Benfica precisa segurar um empate contra o Bayern, que não vai ser fácil. Também não sei se o Bayern vai entrar com o time misto, né? Tem que ver como é que vai o time do Bayern para essa última rodada. Mas, por enquanto, dando o que a gente esperava, né? O que a gente esperava, da análise que a gente fez pré-início do campeonato. E, como falei, periga o Boca se classificar. Grupo D. Esse grupo a gente tinha falado que o Flamengo ia passar Flamengo e Chelsea, o Flamengo em primeiro. Tínhamos falado que o Flamengo tinha grande possibilidade de vencer o Chelsea e, como previsto, aconteceu, né? O Chelsea faz 1-0 numa cagada da zaga do Flamengo, mas depois o Flamengo consegue uma virada com uma grande atuação do Bruno Henrique saindo do banco de reserva. Então, no lugar do Arrascaeta, que muita gente criticou, tirar o Arrascaeta para botar o Bruno Henrique, queria que tirasse outro jogador, mas mostrou que a decisão do Felipe Luiz foi correta e o Bruno Henrique pegou o Chelsea, botou embaixo do braço e levou o Flamengo com uma virada de 3-1. O que a gente tinha falado na análise da fim da primeira rodada é que esse é um jogo de gols, que a defesa do Chelsea é horrível, a defesa do Flamengo, para um ataque de velocidade, né, o ataque do Chelsea poderia ter muito trabalho, mas no final das contas o Chelsea só fez o gol numa cagada da zaga e depois o Flamengo controlou a partida, o Flamengo vence e na última rodada o Flamengo vai pegar o já eliminado Los Angeles. Então, muito provavelmente o Flamengo vai confirmar essa primeira colocação do grupo. Só precisa de um empate contra o time já eliminado da competição. E, por sua vez, o Los Angeles enfrentou o Esperance da Tunísia, jogo ruim de assistir, para falar a verdade. O Esperance venceu por 1-0 e tem ali um ar ainda de chance, né? Na última rodada, Esperance e Chelsea brigam pela última vaga. E precisando da vitória, né? O Chelsea joga pelo empate para garantir a classificação e precisa da vitória para tentar tirar a primeira colocação. Não, mentira. O Chelsea não consegue porque é confronto direto ao criar desempate. Então o Chelsea briga pela segunda colocação. Então o Chelsea só precisa de um empate. O Flamengo então já passou em primeiro do grupo, inclusive. Então, o Flamengo já está classificado em primeiro do grupo. Isso já está definido, já carimbamos essa. E agora a disputa entre Chelsea e Esperance pela segunda vaga. A gente projetou o Chelsea, mas eu gostaria muito que o time da Tunísia fizesse uma surpresa e eliminasse o Chelsea da competição. Vai ser um jogo bem interessante de se ver amanhã, inclusive. Grupo E que na segunda rodada a Inter de Milão sofreu para vencer o Uriah Heads, saiu perdendo por 1-0 e foi virar nos acréscimos do segundo tempo. O Inter de Milão que não quase perdeu para o Monterrey, né, no empate, e quase que empata também com o Aras Reds, hein? O Inter de Milão, atual vice-campeão da Champions League, vem devendo muito futebol nesse campeonato. Enquanto o River Plate, num jogo movimentado, acabou empatando em 0-0 com o Monterrey. O Uriah Heads já está eliminado da competição e agora uma boa briga entre River, Inter e Monterrey. A gente projetou que ia passar Inter em primeiro lugar, River Plate em segundo, com o Monterrey podendo surpreender, e meio que ainda está nessa perspectiva, né? O Monterrey vai enfrentar o Uriah Heads, já eliminado. Se vencer, é só esperar o resultado entre Inter e River Plate para ver se classifica. Inter e River brigam não só pela primeira colocação do grupo, mas pela classificação. Né? Num empate entre essas equipes, hoje, dependendo do resultado se empatar River e Inter de Milão
e o Monterrey vencer por 2 gols de diferença o Horários Red, a Inter tá fora. Então a Inter precisa muito da vitória porque o empate deixa numa situação complicada para ser eliminada. O que seria legal também. Vou torcer muito para o River Plate vencer a Inter de Milão e o Monterrey vencer o Royal Reds. Eu quero que já que os europeus não gostam não querem participar dessa competição, que saiam fora. Então torcer aí para o Monterrey e River Plate passar, mas nossa projeção ficou Inter e River. Vai ser esse grupo tá bem disputado com o Monterrey com uma boa chance de se classificar. Grupo F tivemos o Dortmund sofrendo para vencer o Sundown, o Sundowns, na verdade, né? Pô, 4-3, jogo dificílimo para o time alemão, mas acabou vencendo, enquanto o Fluminense deu um sustinho na equipe, né? O Fluminense perdeu, né? O seu primeiro tempo perdendo de 2-1, fez 1-0 no Sun, tomou a virada no primeiro tempo e no segundo tempo, com muita vontade, jogando um ótimo futebol, conseguiu virar de novo para 4-2. O Fluminense muito bem encaminhado para a próxima fase. O Dortmund enfrenta o já eliminado o Sun e só precisa do empate para garantir a classificação, então provavelmente o Borussia Dortmund vai passar. E o Fluminense enfrenta o Sandal no jogo de vida ou morte. O Fluminense precisa do empate para garantir a primeira para garantir a classificação e uma vitória, dependendo também do resultado do Borussia, para tentar o primeiro lugar. Então, assim, se o Fluminense perder para o Sandal, vai ter que torcer pro Borussia perder pro Ulsan. Então, complica. Eu acho que o Fluminense é uma situação bem confortável, eu acho que o Fluminense passa. A gente tinha projetado que vai passar Borussia Dortmund e Sundowns. Só que o Fluminense, bem demonstrando o futebol que a gente não esperava, né? O Fluminense que ano passado brigou para não ser rebaixado, não vinha fazendo um grande primeiro semestre, teve a saída do Mano, chegada do Renato Gaúcho, mesmo com a melhora, com as vitórias com o Renato Gaúcho, era um futebol que não convencia, que cobrava um melhor futebol do Renato Gaúcho no Fluminense, mas impressionante, as 2 partidas do Fluminense nesse Mundial impecável, era para ter vencido o Dortmund, que já teria garantido a classificação do Fluminense, não conseguiu converter as chances em gols, e contra o Santos tomou um susto, mas se mostrou superior e conseguiu fazer uma boa virada de 4-2, que dá ali uma gordurinha de 2 gols de saldo para a última rodada. Aqui também é um grupo que está em aberto, muito interessante, só com uma posição mais desconfortável pro Fluminense, né, que precisa assegurar o Sandal, não perder para garantir a classificação. Grupo G é o grupo que a gente falou que era o grupo do passeio, que era poupar tempo. A Juventus fez 4-1 no Casablanca e o Manchester City fez 6-0 no All-In. Agora as duas equipes estão com 6 pontos, as duas com 8 gols de saldo, a diferença é que o Juventus tem um gol a mais. Na última rodada, a Juventus enfrenta o Manchester City, só precisa de um empate para garantir a primeira colocação do grupo. Né? O jogo que vale a liderança do grupo. Eu acho que é o único grupo que já temos os 2 classificados e os 2 eliminados com uma rodada de antecedência. Né? Casablanca e All-In vão fazer o jogo festivo, né? Para falar, participamos do Mundial. Mas também não tinham chance, cara. Vencer. A Juventus tá demonstrando um futebol acima do que eu esperava, mas as vitórias do City eram super esperado. E aí a questão de chaveamento, quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo do grupo, para poder fugir do Real Madrid, né? Porque quem ficar em segundo provavelmente vai pegar o Real Madrid, que na segunda rodada venceu o Pachuca, tomou um susto, com 5 minutos teve o Asensio expulso, que inclusive para mim o lance não foi nem falta. Acho que o juiz pesou a mão num lance que nem falta foi. Eu acho que assim, por ser falta, e se o jogo deveria ser cara a cara com o goleiro, seria expulsão, mas nem falta foi. Mas mesmo assim, com um a menos conseguiu vencer por 3-1 o Pachuca que veio a passeio também, já está eliminado. E é talvez uma das grandes frustrações para quem gosta de fazer uma fezinha, uma aposta, foi Salzburg e Al-Ahly 0-0. O Awali que vai se complicar. Assim, a sorte do Awali que enfrenta o Pachuca na última rodada. Mas aí tá numa situação meio complicada. A gente tinha projetado passar Real Madrid em primeiro, o Awali em segundo. Mas por enquanto vai dando o Real Madrid e Salzburg ali nas oitavas. Na última rodada temos Real Madrid e Salzburg. Lembrando que o Real Madrid bom, um empate tem chance de garantir os dois, dependendo do resultado do Al-Ahly e Pachuca. Real Madrid joga para garantir o primeiro lugar do grupo e ver quem vai pegar, se vai pegar Juventus ou Manchester City. E cara,
O Al-Ahly vai pegar o Pachuca, mas o Al-Ahly, assim, fez uma grande partida com o Real Madrid, merecia vencer, e aí contra o Salzburgo fez uma grande partida, merecia vencer, e nenhum dos dois jogos venceu. Então não sei como que o Al-Ahly vai enfrentar o Pachuca, provavelmente vai vencer o Pachuca, mas, cara, seria muito engraçado se o Al-Ahly não vence, né? Empata com o Pachuca de novo e passa Salzburgo e Real Madrid, mas eu acho que vai ser o Al-Ahly. A gente tinha projetado o Real Madrid e o Al-Ahly, acho que vai ser isso, eu acho que provavelmente o Real Madrid vence o Salzburgo na última rodada, e o Al-Ahly provavelmente vence o Pachuca e passa também. Então, é isso, gente. Essa é a nossa, é o que a gente espera para essa fase, para essa última fase aí, para a última rodada. E depois a gente traz análise aí do que dos confrontos, né? Analisando aí o que aconteceu na última rodada e fazendo a projeção aí do mata-mata das oitavas de final do Super Mundial. Só um resuminho rápido, uma pequena olhada pela tabela. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou.